Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para discutir mais uma questão para o preparatório TEOC 2023. Essa é uma questão sobre câncer de mama que está incluída dentro do bloco de tumores triplo negativos, mas que porém é uma questão muito mais de cuidados clínicos em pacientes com câncer. Vamos dar uma olhada na questão? É uma questão de 2019, uma paciente de 58 anos, grande tabagista, foi diagnosticada com adenocarcinoma de mama esquerdo, T3N2M0 triplo negativo, que começou neoadjuvância. Então aqui tá tudo bem, é um câncer triplo negativo, linfonodo positivo, de alto risco, que começou o tratamento com o esquema de neoadjuvância. E ela recebeu então o regime ACT em dose densa e no 7º dia do segundo ciclo ela procura o serviço de emergência por uma queixa de dor no trajeto do portocate e uma temperatura de 39 graus Celsius, ou seja, é uma paciente que está em tratamento oncológico ativo, que tem uma queixa no trajeto do portocate cutânea e que tem febre. Essa paciente está sob risco de desenvolvimento de neutropenia febril. Eu preciso ter alerta. Todo paciente em tratamento quimioterápico ativo que desenvolve febre precisa realizar um hemograma para descartar a ocorrência de neutropenia febril. E essa paciente fez então um hemograma e esse hemograma mostrou um hematócrito de 33, 99 mil plaquetas e 1.000 leucócitos com 10% de segmentados. Ou seja, essa é uma paciente que tem 100 neutrófilos, ou seja, ela é uma paciente neutropênica febril e ele vai pedir então a alternativa correta sobre a neutropenia febril. Quando a gente pensa em neutropenia febril, a gente tem que lembrar que a neutropenia febril não é infrequente entre os pacientes que estão fazendo tratamento com quimioterapia. Ela pode acontecer em até 50% dos pacientes em tumores sólidos, em mais de 80% dos pacientes com tumores hematológicos, e você consegue documentar a infecção em um número pequeno de pacientes, aproximadamente 20 a 30% dos pacientes você consegue documentar. E aí, todas as vezes que a gente está falando de neutropenia febril, a gente precisa definir essa instituição. Então, a neutropenia é definida por menos de 500 neutrófilos ou menos de 1.000 neutrófilos com previsão de quedas, e lembrar da neutropenia funcional, que é o defeito qualitativo do funcionamento dos neutrófilos. Dentro da neutropenia grave estão aqueles pacientes com menos de 100 neutrófilos e a neutropenia prolongada, aqueles pacientes com mais de 7 dias de neutropenia. E o conceito de febre, que é a temperatura medida em uma medida maior do que 38,3 ou temperatura sustentada por mais de uma hora maior igual a 38. Tá? Lembrar que a mortalidade é alta de neutropenia febril, por isso a gente precisa ter uma detecção precoce e um diagnóstico e tratamento dessa condição. Nós tivemos uma flutuação epidemiológica dos germes que estão associados à neutropenia febril. No passado, a gente tinha um pico de gram negativo, a gente viu um aumento expressivo dos gram positivos e atualmente a gente precisa se lembrar dos estafilococcus coagulases negativos, um aumento do gram negativo, especialmente o USBL, e a gente tem que se lembrar sempre da cobertura para pseudomonas. Naqueles pacientes com febre persistente, a gente deve se lembrar de infecção por fungo. Todas as vezes que eu vejo um paciente com neutropenia febril, eu preciso fazer uma avaliação completa desse paciente. História da febre, se fazia profilaxia antimicrobiana, se já foi colonizado, se usava antibiótico, avaliar o exame físico completo desse paciente, exames laboratoriais, coleta de culturas e o rastreio do foco infeccioso. Uma vez que eu diagnostiquei e já investiguei amplamente essa neutropenia, eu vou usar o score de MASC para poder classificar a neutropenia febril em baixo risco e alto risco. Quanto maior o número que o score de MASC me produzir, menor o risco. Então,
critérios de MASC, a gravidade dos sintomas da neutropenia febril, a ausência de hipotensão, a ausência de DPOC, a presença de tumor sólido, a ausência de desidratação, a presença dos sintomas moderados, o performance e a idade menor do que 60 anos. Então, eu vou considerar todos esses critérios, vou pontuar, e se for maior ou igual a 21, eu considero uma neutropenia febril de baixo risco. Esse paciente provavelmente é um paciente estável, que sem comorbidades e com exames laboratoriais normais tem baixo risco de desenvolvimento de formas graves. Enquanto aquele paciente que tem MASC menor do que 21 é um paciente de alto risco, que pode evoluir com complicações e com desfechos desfavoráveis da neutropenia febril. Então, a recomendação para o MASC alto, ou seja, para o baixo risco, pode ser o tratamento ambulatorial com clavulin e cipro, enquanto os pacientes de alto risco devem ser internados, devem fazer uma cobertura guiada pela CCIH, mas lembrar sempre da cobertura para pseudomonas. Então cefepima é uma opção, e aí depende da CCIH, você pode precisar usar antimicrobianos que cobram bactérias produtoras de ASBL, especialmente os carbapenêmicos. Então, vamos focar agora nas alternativas. Letra A história de DPOC não é relevante na definição da neutropenia febril. Errado, DPOC é um dos critérios que conta para MASC. Então, a presença de DPOC é desfavorável, conta para esse paciente, portanto, ela é relevante em neutropenia febril. Letra A, errada. Letra B. A expectativa de leucopenia prolongada, apesar do uso do fator estimulante, determina a necessidade de redução de dose dos quimioterápicos, independente do leucograma no início do terceiro ciclo. Tem nada a ver, gente. A gente vai acompanhar a neoadjuvância dessa paciente ciclo a ciclo. Se ela começar a evoluir com leucopenia refratária ao uso do fator estimulante, a gente pode discutir redução de dose. Mas não é assim, no terceiro ciclo independente. Não, isso não existe. Ele inventou esse critério que está totalmente aleatório. Letra C. A utilização profilática de fator estimulante de colônia em pacientes com idade inferior a 60 anos e submetidos a esse regime terapêutico deve ser determinada pela ocorrência de neutropenia no primeiro ciclo. Incorreta. Se eu vou fazer ACT dose densa, é obrigatório fazer fator estimulante de colônia. Por quê? Porque a expectativa de neutropenia nesses pacientes é muito alta. Então, para fazer AC dose densa, precisa fazer fator estimulante de colônia. Letra D. A persistência de quadro febril após 48 horas do uso empírico de antibiótico de hemoculturas negativas indica a necessidade de introdução de vancomicina em pacientes que possuem catéter venoso de longa permanência. Isso não é verdade. Os critérios para a utilização de vancomicina não são esses. Quando a gente pensa na utilização da vancomicina, a gente precisa se lembrar de infecção de pele, de pneumonia, de instabilidade hemodinâmica, de infecção suspeita de catéter, mas a presença isolada do catéter não nos obriga a fazer a utilização da vancomicina. E sim, na febre persistente, a gente tem que pensar em infecção fúngica, e a alternativa nenhuma das alternativas está correta. Esse foi o gabarito da questão. Todas as alternativas acima estavam incorretas, portanto, o gabarito da questão, letra E. Questão meio ruim, acho que não é um padrão que vai se repetir, prova de 2019, mas é importante para a gente revisar aí os conceitos de neutropenia febril. Acho que era isso que a gente precisava falar. Um forte abraço e uma boa noite a todos.